Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Damasco Kodansha, 7º grau, árbitro internacional, PGA, e presidente em 2001 até 2005 da federação, ex-diretor de arbitragem da FEG, e atualmente sou membro da Comissão de Grau de Ética do Espírito Santo e fundador da Associação de Juramate. E, primeiramente, eu gostaria de convidar o presidente da FEG, Dr. Márcio Almeida, para poder dar as palavras de boas-vindas aos candidatos. Dr. Márcio Almeida. Boa noite, Cecei. Boa noite a todos. Primeiro, falar da importância de CC Amate aí para o nosso estado, para a nossa federação. CC é o nosso FIGA, com muito orgulho. Para nós todos, uma inspiração. Para mim, pessoalmente, uma grande inspiração foi quem me ensinou a puxar o vazare, ajeitou o meu braço para puxar correto. Então, para mim, ele tem uma importância muito grande na minha carreira de árbitro. Queria agradecer muito a toda a comissão de grau pelo trabalho extraordinário que tem feito aí na questão do curso de faixa preta, mesmo com toda essa dificuldade que a gente tem enfrentado dessa pandemia, pela quantidade de candidatos que a gente tinha, a comissão não quis de forma nenhuma frustrar o sonho de vocês e está se esforçando muito para fazer esse evento. Agradecer ao Aquiles também, da arbitragem, que é o nosso coordenador de arbitragem, que tem participado ajudando o CC Amate na elaboração desse material. Ao Valcleide, que está sempre à disposição para nos ajudar na elaboração do material, do curso, da plataforma, etc. Seguramente, senhores candidatos, vocês vão ter a pessoa extremamente preparada e reconhecida nacionalmente na arbitragem. Você não tem como falar do Espírito Santo, da arbitragem do Espírito Santo, sem falar do CC Amate. É impressionante. Todo evento que eu vou arbitrar, e agora como presidente, são vários os abraços que são mandados para mim para o CC Amate, para todos os árbitros, presidentes, dirigentes de judô do país inteiro. Uma pessoa extremamente respeitada fora do nosso estado e aqui no nosso estado, obviamente. Agradecer muito a todos da comissão, em especial o Ilson Omar, secretaria, e o professor Sérgio Amaguchi, que é o presidente da comissão, e desejar que todos tenham um excelente curso. Eu também vou fazer parte dele, viu, CC Amate? Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo, porque eu estou no evento aqui da Unimed, mas vou estar com os 2 computadores ligados, o celular e o computador, tentando acompanhar o senhor, que é sempre um aprendizado muito grande vê-lo falar e absorver um pouco da experiência que o senhor tem, viu? O senhor está igual vinho, está cada vez melhor na arbitragem, viu, CC Amate? Grande evento, boa palestra do senhor. Doutor Márcio, muito obrigado pelas palavras, viu? Não sei como agradecê-lo, tá? As palavras que você falou sobre mim, né? E fica aqui minha gratidão eterna para você, tá, Márcio? Muito obrigado mesmo. Isso sim. Nossa. E, claro, ainda você vai arbitrar muito ainda, tá, Márcio? Não abro mão, não. Então, eu gostaria agora de chamar o Sensei Sérgio Yamaguchi, né, que é o presidente da Comissão de Grau do Estado do Espírito Santo, né, da Ética, para dar algumas palavras e dar umas boas-vindas aos candidatos. Sensei Sérgio Yamaguchi, por favor. Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma etapa do curso, no modo do Sensei Yamate, altamente preparado na questão de arbitragem. Vocês vão ter uma excelente aula com ele. E não poderia deixar de também agradecer aos professores Aquiles, ao professor Lucas Albino, pelo desprendimento em poder apoiar para que o módulo ele se transcorra da melhor forma possível. O professor Yamate é uma referência para a gente, ele é um motivo de orgulho para todos nós. Queria agradecer ao Márcio, meu amigo, pela confiança que está depositando na banca. A gente procura levar da melhor forma possível, mantendo a harmonia do grupo e tentando ofertar para os candidatos o que nós temos de melhor. E espero que todos tenham um bom curso. Caso tenha alguma dúvida, procurem tirar a dúvida nas perguntas, quando o professor liberar, e aguardar o professor
fazer a indicação de quantos modos, de quantas aulas vão ter e tudo, de como é que vai ser a prova. Com certeza ele vai explicar tudo isso aí. Professor Yamate, o senhor para a gente é uma referência como professor, como árbitro e como ser humano. Tá? Deixo aqui meu respeito a todos e principalmente ao senhor. Boa aula, e eu também vou estar acompanhando, apesar de não participar da arbitragem, entendeu? Com certeza eu preciso acompanhar, para poder estar por dentro um pouquinho. Estarei na aula com vocês também. Muito obrigado e boa aula a todos. Sérgio, obrigado pelas palavras. O Valclides sabe muito bem, vocês vão fazer me chorar antes do curso aí, né? Pelas palavras suas e do Márcio, realmente me deixou muito emocionado aqui, né? Mas eu espero que aguentar firme até o final aí, né? Mas as palavras de vocês aí realmente me tocaram muito. Agradeço muitíssimo, ok? Muito obrigado. Bom, já que nós estamos na fase de agradecimento, né? Eu queria aproveitar também que todas essas palavras que foram ditas aí, eu tenho certeza que nada a gente consegue fazer sozinho, né? E eu tenho aqui uma pessoa aqui hoje, né, que está nos dando um apoio enorme, né, que é o Valcleide, né? Essa pessoa, eu queria ter um aluno assim, né? Igual o Valcleide. E sem ele, realmente, eu acho que não estaria aqui fazendo esse curso. Ele está dando esse apoio técnico e também participou muito na formatação desse curso. Porque, como todos sabem, né, isso aqui tudo é novidade para nós, né? Principalmente para mim. Porque eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, eu sempre falei para o pessoal, né? Eu não domino muito bem essa parte de ficar falando, fazer live, né? Essas coisas aí que atualmente está em moda. Mas sem o Valcleide, né, eu tenho certeza que eu não teria conseguido fazer esse curso nesse formato, né? E também eu quero agradecer aos dois coordenadores, né? E por acaso, vamos dizer assim, eles vão fazer exame para Sandam. É o Sensei Aquiles e o Sensei Lucas. Esses dois professores, nós ficamos praticamente semanas e semanas bolando esse curso. Como disse o Dr. Márcio, foi uma grande participação deles. E os dois, além de ser senseis, vão fazer exame para Sandam. Então, eu conversei com o Sensei Sérgio, que, como eles vão fazer para Sandam, tivesse uma participação um pouquinho maior, né? E eles aceitaram, o Sensei Sérgio aprovou, né? E eles vão ter uma participação muito grande nesse curso. Eles vão interagir comigo, né? Vão fazer a interação comigo. E esses quatro módulos, os 4 módulos que nós vamos dar hoje, né? Vocês candidatos, eu gostaria que vocês ficassem todos tranquilos, tá? Sentissem bem tranquilos. E a vontade, né? Nós estamos todo mundo de casa, né? Então, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade, né? Porque esses 4 módulos, nós vamos tentar passar para vocês o máximo de informação, né? Tudo que a gente preparou aqui hoje, com certeza, vão ficar algumas lacunas aí, mas nós temos certeza, né, que ainda nós vamos ter 5 horas de curso presencial, 5 horas. E aí, nesse momento, vocês vão anotar as dúvidas, né, durante esse curso, e pode ter certeza que tudo que foi dado aqui vai ser repassado para os candidatos. Tudo. Tá? Tudo que for dado aqui hoje, após o término, né, do curso online, e a gente vai repassar para vocês, né? Porque hoje nós temos essa facilidade, não precisa tirar cópia, essas coisas, né? A gente vai passar para o grupo e, se precisar passar individualmente, a gente vai fazer também, ok? Então, por favor, não se preocupem em anotar. Quer dizer, anotar vocês podem, como eu falei, né? Anotem as dúvidas para poder tirar aqueles 10 minutos. Talvez não vai dar para pegar todo mundo, né? Por isso que eu falei, as dúvidas mesmo vão ser tiradas no dia do módulo presencial, ok? Então, fiquem tranquilos, tá? Não se preocupem, né? Porque
tudo que a gente preparou aqui, eu acho que vai ser útil para vocês futuramente, ok? E como eu disse para o Dr. Márcio, a gente vai tentar trazê-lo de volta para arbitrar, e o CC Sérgio também, que já foi árbitro, quem sabe ele volta também, né? Tá bom, gente? Então fica isso aí. Propriamente dito, né? Que apareceu agora aí no vídeo. Então, hoje, dia 10, nós vamos ter a primeira parte, que é o histórico da arbitragem, né? Que é a partir, a partir da sistematização, né? Da arbitragem. No dia 12, quarta-feira. Dia 12, quarta-feira, nós vamos ter a atualização das regras da FIGE, a última, né? Que foi dada aí para nós, que foi no dia 13/1/2020. Esse vai ser dado pelo Lucas, né? Como eu falei, eles vão interagir mais desse modo, CC Lucas, CC Aquiles. No dia 18/8, eu até mandei para vocês, nós mudamos essa data, que era dia 14, não esqueçam, que essa sim, vocês vão interagir bastante, né? Vocês vão ter oportunidade de participar. Eu tenho certeza que muitos sabem daqui ter participado da webinar, né, da CBJ, da Panamérica, e nós vamos fazer nesses mesmos moldes, ok, gente? É esse que nós vamos fazer no dia 18/8, ok? E depois, como eu falei, o quarto módulo, que vai ser mais 5 horas que vão restar para nós, porque o total do curso são 10 horas. Então, nessas 5 horas, aquilo que eu falei, nós vamos marcar ainda. Infelizmente, com essa pandemia, né, a gente não tem noção de quando que vai voltar. Então, após o retorno normal, o novo normal, a gente vai marcar e enviar no grupo. Ok, pessoal? Então, fiquem atentos. Ok? Vamos lá no curso agora, a primeira parte, que é o histórico, né, da arbitragem, que é essa parte aí, gente. Dificilmente vocês, né, eu também, né, muito tempo que eu não vejo essa parte, que é o histórico da arbitragem, né, que hoje, os cursos que tem dado aí, né, é tudo as regras, principalmente. Claro que a regra é importante, vai ser dado, né, vai ser dado a regra, mas essa parte do histórico a gente achou muito importante. E essa foi, como eu disse, né, uma grande participação do CC Valcleide, que foi ele que deu essa ideia de colocar o histórico da arbitragem. Por isso que eu tenho que agradecê-lo sempre, né? O Alclede realmente sempre tem umas boas ideias. Então, nós vamos começar essa parte do histórico da arbitragem no judô, começando com um histórico a partir da sistematização da arbitragem, que eu vou pedir, né, para o CC Lucas dar o ponto de partida, tá, CC Lucas? Depois a gente entra aí com outra parte, com um complemento, ok? Professor Lucas, por favor. Boa noite, CC Márcio, boa noite a todos, CC Sérgio, CC Márcio, nossos presidentes, né? Nesse início, nós vamos abordar o histórico da arbitragem. É uma abordagem do seu desenvolvimento a partir da sua sistematização das suas regras. No início, não existiam regras específicas para o judô. Esses combates eram feitos através de formas de desafios, que esses desafios nada mais eram do que atletas que praticavam artes marciais, e eles desafiavam outros praticantes de outras artes marciais. E o judô, especificamente, tinha sempre um embate muito grande com o jiu-jitsu, né? E uma característica desses desafios é o que o Sensei nos traz aí como o Shikin Shobu. O que é isso? Nada mais é do que não existir regras. Ali não existia regras, e como não existiam as regras, não era necessário que tivesse a figura de um mediador, de um árbitro, de alguém para conduzir essas lutas. E esses dois atletas que participavam desse desafio aí, a forma de saber quem ia sair dali campeão era pelo grito Maitá, que queria dizer que o outro, quando pronunciava essa palavra, ele estava desistindo, né? E quando ele desistia dessa luta, o outro era indicado como o vencedor. E um período mais à frente, nesse período moderno, pós-moderno, esses desafios deixaram de
existir. E deu espaço às competições, que aí perde esse espírito do Shiken Shobu, onde não existia regras. Aí nós já passamos a ter uma sistematização das regras. Passamos para o que era o chamado Ippon Shobu, onde houve uma contagem de pontos, havia algo para se mensurar quem estava ganhando, quem estava perdendo. Houve uma sistematização de toda esse início, né, de uma regra, de alguém. E para se fazer valer a regra, precisava da figura de um mediador, um árbitro, alguém para conduzir essas competições. Uma pessoa que ilustra muito bem isso, que vai ser falado no próximo slide aí, é Sugata Sanshiro. Nessa primeira imagem da esquerda, no nosso computador aí, nós tivemos a imagem, né, do filme, tá? Foi lançado em 1943, e esse aí, ele representou Sugata Sanshiro. Essa outra imagem aí é Sugata Sanshiro, ele mesmo, pessoa real dele. E nessa outra imagem, no canto na nossa direita aí, talvez é o que mais tenha representatividade para nós nesse momento. É também uma imagem do filme, tá? De 1943, que retrata a história, que conta a história de Sugata Sanshiro. E ali nós já podemos ver nessa última imagem que tem ali no fundo a figura de um árbitro, alguém para conduzir, para guiar essas competições. Seisei Yamate agora, ele vai, por favor, Seisei, nos contar um pouquinho da história de Sanshiro Sugata, em que momento que foi importante, Seisei, essa história, por que houve a história de Sanshiro Sugata, né? Bom, Lucas, obrigado, hein? Muito boa explanação sua aí, né? Então, dando continuidade àquilo que o Lucas falou, né? A figura do Sugata Sanshiro, né, merece um pouquinho de destaque nesse curso, porque muitos conhecem a história do Sugata Sanshiro, né? Muitos conhecem, porque, como disse o Lucas, ele virou um filme, né? O Sugata Sanshiro existiu mesmo, né? E esses torneios, a figura do Sugata Sanshiro surge porque justamente por causa desses torneios, né, esses torneios da escola de jiu-jitsu, que o imperador queria fundar a polícia japonesa, né? O imperador ele resolveu que a polícia japonesa precisava de um instrutor. Então ele criou um torneio, né? Esse torneio classificatório para ver quem que realmente iria ser o instrutor, vamos dizer assim, da escola da polícia japonesa. Então o que acontece? Como disse o Lucas no início, eram desafios e o Sugata Sanshiro era um discípulo do Seisei Yano, né? Que era muito, vamos dizer assim, então esse torneio classificatório aí, né? Vamos dizer assim, foi criado para justamente escolher quem queria representar a polícia japonesa para instruir na arte marcial. Então esse torneio, como havia naquela época, antes desse primeiro torneio, vamos dizer assim, eu considero isso aí como se fosse um primeiro torneio, né? Porque na época do desafio, como o Lucas falou, não existia regra, né? Era para briga mesmo, era para briga, para mostrar quem realmente tinha maior força, qual a modalidade que tinha maior força. Então era um desafio. Aí surgiu esse daí, o imperador mandou uma carta para Kodokan, né, para escolher um representante. Que aí surge pessoa, né, que o Lucas falou, Sugata Sanshiro, que eu vou contar um pouquinho dessa história aí, tá? E eu vou me basear realmente pelo filme, né? Porque é lendário essa luta que vai acontecer, que eu vou contar para vocês, né? O Sugata Sanshiro. Inclusive, né, quem puder depois comprar o livro do Sugata Sanshiro, né, tem um livro traduzido pelo Seisei Kano, ok? E essa luta ficou famosa porque nesse torneio aí existia um mediador, né, vamos dizer assim, como o Lucas falou, surgiu o primeiro, vamos considerar que o primeiro árbitro, ele era mediador. Ele simplesmente dava o Hajime,
né? Ippon Shobu. É isso que ele falava. Hajime Ippon Shobu. Ou seja, até dar o Ippon, né? No caso, não era Ippon. Vocês vão... o Suga Sanshiro, né? Que foi escolhido para representar Kodokan, né? Teve que disputar com uma outra modalidade, como eu estava falando. Era o Jujutsu. Né? O Jujutsu tinha muita rivalidade nessa época. E escolheu o Jujutsu para confrontar com o Judô, para ver quem seria o instrutor da polícia japonesa. E essa história do Suga Sanshiro, né, vamos dizer assim, é muito interessante, porque, como eu disse, né, o Suga Sanshiro, ele era muito rebelde e queria ser, ele era um discípulo diferenciado do Sensei Yano. Era diferenciado. Por quê? Além de ser forte, ele tentava fazer treinamentos fora, né, da academia. Como ele fazia muitas essas coisas, ele era muito observador, né? Ele estava brincando com um gato, um momento, um gatinho, e quando ele soltou, o gato caía em pé. E aí ele foi fazendo esses movimentos, pegava o gatinho, jogava, o gato caía em pé. Toda vez que ele jogava, o gato caía em pé. E como ele queria se preparar para esse torneio, né, ele pensou, né, vou tentar fazer isso. Né, vou tentar ver se eu consigo cair em pé também. E o que ele fez? Ele subiu numa árvore, né, e soltou o corpo lá de cima. Na primeira, segunda, na quinta vez, ele não conseguiu cair em pé, só caía de costas. Aí foi tentando, até que, por tanta insistência, ele conseguiu cair em pé. Né? Ele saltou e caiu em pé como um gato. Né? E isso ajudou o Suga Sanshiro nesse primeiro torneio classificatório. Né? Esse primeiro torneio classificatório ajudou muito ele. Por quê? Vocês estão reparando aí, né? Essa figura aí, que é do filme, mas caracteriza bem a luta. Nesse combate ainda, você fazia o kumikata, né? E não é igual hoje. Você podia arremessar o adversário onde você quisesse. Né? Você jogava o adversário e ele podia se arrebentar. Foi o que aconteceu. Surgiu aí, né? Muitos de vocês conhecem, a técnica chamada Yamarashi. Foi nesse torneio que ele criou o Yamarashi. Né? E como eu disse para vocês, poderia jogar o adversário longe, arremessar longe. E foi o que ele fez. Ele aplicou o Yamarashi, né? E o oponente voou longe. E caiu fora do tatame. Né? E acabou se machucando. E ele disse exatamente aquela palavra que o Lucas falou, né? Maitá. Maitá significa desistiu da luta. Né? E foi realmente aí que foi dada a vitória, né? Para o Suga Sanshiro, com esse Yamarashi que ele criou, né? E, na verdade, ele criou esse Yamarashi e nem ele sabia que era Yamarashi, né? O professor do jiu-jitsu que perdeu para ele, que falou, você aplicou um Yamarashi. Aí ele ficou assustado, né? Falou, não, mas por que Yamarashi? E aí o professor do jiu-jitsu falou, poxa, você não sabia que era Yamarashi? É porque o jiu-jitsu, vocês sabem, né? Veio antes do judô. Então já tinha um nome para esse golpe, tá certo? Enfim, a luta, o judô foi escolhido, né? Para ser a Kodokan, né? Venceu a luta e a partir daí o judô foi escolhido para ser o responsável pela polícia japonesa, né? Que aí é onde começou realmente a desenvolver bastante o judô. Né? O judô foi se expandindo no início no Japão, né? No Japão todo. Logicamente, com o tempo, foram se criando as regras, né? Do judô japonês. Né? E aí, nesse momento, né? O judô vai se expandindo, o Japão todo. Vai surgindo competições nesse período também. Né? Só que aí, como o judô ficou famoso no Japão, aí começou a se expandir para outros países. Né? Outros países também começaram a querer treinar judô. E foi aí que os primeiros países, vamos dizer assim, que desenvolveu, que chegou o judô, vamos dizer assim, né? Que chegou o judô, foi na Europa. Né? E na Europa
como é que fala? Foi fundada, surgiu a União Pan-Americana de Judô. A União Pan-Americana não, União Europeia de Judô. Vocês estão vendo aí na tela, né? Fundação União Europeia de Judô. Né? Que aí, no início ainda, quando chegou o judô na Europa, era a regra japonesa. Né? Ainda era a regra japonesa. E aí, quando teve a fundação da União Europeia de Judô, alguma coisa sobre regras. Né? Que aí, eu gostaria que o Aquiles, né, CC Aquiles, transmitisse para vocês sobre essa fase, né, da fundação da União Europeia de Judô. Ok? Por favor, professor Aquiles, eu gostaria que você desse início a essa parte aí. Obrigado, Sensei. Muito obrigado. É uma honra aqui dividir essa banca com o senhor. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo apoio. Professor Sérgio, sempre muito educado, toda a banca e todos, né, os candidatos, que eu também sou. A partir dessa fundação europeia, que compreende em 1932, ela começa a ter os torneios. O seu primeiro torneio em 1934. Mas logo em seguida, nós tivemos um período meio difícil, pois era um período guerra, né, que é de 39 a 45. Logo em seguida, houve a reconstituição da União Europeia de Judô. Ou seja, nós tivemos dois momentos. O primeiro momento, em 1932, né, um momento 32, aí houve um torneio em 34, surge o segundo momento em 1948, ou seja, houve uma lacuna. Só que há de se considerar que, a partir desse momento também, por exemplo, em 1949, houve a fundação da União Asiática de Judô. E também surge a necessidade, a realidade do judô, de realizar campeonatos no cenário europeu, em 1951. Em 1951, nós vamos aqui tirar um tempinho, porque é um ano que foi muito eclodido, ele foi muito bombástico no judô. Por quê? Em 1951, surge a União Europeia, promove o primeiro campeonato de judô. Esse campeonato começou ainda em regras não tão bem definidas. Ainda nesse ano, o Congresso Europeu realizado em Londres, fato pelo qual muda da União, ela sai de União Europeia para Federação Internacional de Judô. Então, foi um paradigma muito brusco, ou mudou muito. Consequentemente, também em 1951, nessa reunião, houve uma discussão sobre regras, sobre como seria no judô, houve discussões de como os campeonatos seriam regidos, e nessa mesma reunião europeia, eles convocam, e, na verdade, eles convocam e chamam o Hisei Kano, que é filho de Jigoro Kano, que até então era presidente da Kodokan, para o quê? Presidiar a União Europeia de Judô. Fato esse que começou a mudar as regras. Nós temos que entender que a Europa vivia um momento e nós temos o Japão, um momento com regras bem tradicionais, regras bem rígidas. Então, houve um certo contraste. Eu até comentei hoje que, na questão, o Sensei Yamate falou lá do Ippon Shobu e do Shinken Shobu, que existia também uma outra terminologia, que era o Nihon Shobu, que era o quê? Nihon Shobu, que era o quê? Era aquela melhor de três que existe hoje. Dois atletas combatiam entre eles. E seguindo, em 1952, foi fundada
a Panamérica, que promoveu nos Estados Unidos o seu primeiro campeonato de judô. Por que eu vou falar da Panamérica? Porque na Panamérica, que promoveu esse primeiro campeonato de judô, logo em seguida, existiu a figura de um professor chamado Augusto de Oliveira Cordeiro. Augusto de Oliveira Cordeiro, que se tornou presidente da Panamérica, que teve uma importância tremenda dentro do judô. Inclusive, o Brasil, ele não participou desse primeiro campeonato da Panamérica por questões financeiras. Não tinha condições financeiras de se levar seus atletas, né? E ficou fora. Quem participou foi Canadá, Estados Unidos e outros países. Seguindo, nós temos agora um marco que eu acho que é importantíssimo. Aparece no cenário um professor chamado, aí nós já demos um salto, um professor de 65 a 79 chamado quem? Charles Sturt Palmer. Quem foi Charles Sturt Palmer? Foi o professor, ele era um estudioso do judô e um profundo conhecedor da movimentação do judô em si e tinha uma sede dessa questão de regra. Por quê? Vamos lembrar aqui que nós temos um campeonato europeu, um modelo europeu, um modelo nipônico lá no Japão, e ali se confrontavam regras. Não havia uma conexão, porque nós não tínhamos essa conexão atual, né? Não existia esse modelo de hoje você falar e hoje mesmo chegar, né? Mas existia um confrontamento. Charles, qual foi foi a prioridade dele? A padronização das regras. Surge também a figura do árbitro, que o Lucas falou lá no primeiro momento, surge a figura do árbitro enquanto ali. Se me falha a memória, tinha só 10 pontuações, só 10 penalidades no geral. E foi ali se formando a regra foi começando a quebrar, a entrar esse quebra-cabeça. Pulando no slide seguinte, nós vamos agora fazer um paralelo, porque eu falei de 65 e falei até 79 e falei uma data de 51. Nós precisamos entender que a Federação de Pugilismo é que controlava o judô nessa época de 51. Em 51. Ou seja, não existia a figura da CBJ. Quem regia o judô era a Federação de Pugilismo, que, por sinal, sediou o primeiro campeonato brasileiro, marco, em 1951, na cidade de São Paulo. Vamos lembrar, na Europa, primeiro campeonato em 51. Aqui no Brasil, em 51, outro campeonato. Concomitante, os campeonatos seguindo. E as regras estavam sendo estabelecidas. Aí, nessa mesma esteira, a gente lembra que a Panamérica, o Brasil ia sediar o segundo campeonato das Forças Armadas, sexto das Forças Armadas, de judô. Sendo que esse campeonato, essa formação do campeonato, não tinha ainda regras definidas. O que a Panamérica fez? A Panamérica baixou um decreto, né? Um decreto onde ela descreveu as regras e já inseriu a regra de não combatividade. Já começa agora a descrever se o atleta está amarrando a luta ou não, se aquela luta está andando. Qual era o objetivo primata dessa regra? Era fazer que a luta andasse. Com a fundação, a data de 1969, houve a fundação da CBJ, mas nós precisamos entender também que 69 é uma data figurativa da fundação, porque ela só se torna CBJ através de um decreto, que eu vou passar agora para o professor Yamati, que ele vai explicar, diante da Olimpíada, foi através da Olimpíada de 72, em Munique, que surgiu a ideia desse decreto. Professor Yamati.
Opa, obrigado, Aquiles. Obrigado aí. Então, seguindo esse raciocínio aí do CC Aquiles, como ele falou, né, esses Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, foi um marco, vamos dizer assim, foi um marco para oficializar a CBJ como CBJ mesmo de judô, né, a Confederação Brasileira de Judô. E não sei se vocês lembram, mas essa Olimpíada aí, né, teve um terrorista invadiu o alojamento dos israelenses e lá morreram muitos atletas de Israel nessa Olimpíada. Infelizmente, né? Morreram muitos atletas. Então, teve um ato terrorista lá. Né? E isso também ficou marcado. Esse foi o lado ruim da Olimpíada. E vamos dizer assim, o lado bom, principalmente para nós, né? Nós brasileiros, né? Todo mundo já conhece essa história também, mas não custa nada repetir, vale a pena repetir. Foi a primeira medalha conquistada pelo Brasil no judô, que foi uma medalha de bronze pelo sensei Chiaki Ishii, né? Graças a essa medalha do sensei Chiaki Ishii, que a Confederação Brasileira de Judô, que até então ainda não era oficializada, fez uma comissão entre as federações, deu-se uma comissão, e nesse período ainda o presidente era militar, né? Era o Geisel, Ernesto Geisel, ele que era o presidente. E essa comissão foi diretamente ao Planalto, lá de Brasília, e fizeram uma reunião com o presidente, e ele, de imediato, ele aprovou, né, a ideia da CBJ e criou esse decreto que o CC Aquiles falou, né? Decreto 71.135, datado dia 22 de setembro de 1972. Né? E a partir daí, aí, nessa década de 70, né, houve também um campeonato brasileiro pela CBJ, já oficial. Né? E no início aqui, como acontecia, né, lá na Europa, as regras dos campeonatos eram regidas pelos diretrizes japoneses, né? Que era só Ippon na época, né? Não tinha o Azar ainda, era só Ippon, pontuação máxima, né? E esse Ippon aí, como é que era feito? As lutas eram naquela época 10 minutos corridos, 10 minutos, né? E logicamente tinha que definir a luta em Ippon, né? Quem desse Ippon vencia a luta, nesses 10 minutos, ficando bem claro. E o hábito, esse hábito que era o único hábito que ele tinha essa autonomia, né? E quando terminasse a competição em 10 minutos, quando terminasse a luta no tempo normal, ele poderia acrescentar mais 2 minutos. E ele usava a palavra Nifunkan Incho. Tinha que ser em japonês, né? Porque era a regra japonesa. Então ele falava Nifunkan Incho, Hajime, mais 2 minutos. Hajime. E a luta ia transcorrendo, tudo isso aí tempo corrido. E a luta ia transcorrendo, acabou a luta, ninguém deu Ippon. Aí o que acontece? Ele tinha essa autonomia de acrescentar mais 1 minuto. E tinha que falar, né? O hábito tinha que falar Ippunkan Incho, Ippunkan Incho, ou seja, mais 1 minuto. E aí a luta ia transcorrendo, dava esses 13 minutos aí, e nenhum dos atletas dava Ippon. O que aconteceu? O hábito dava Yusei Gati. Ele tinha essa autonomia para escolher qual dos atletas que era o vencedor. Então, foi assim que, né, começaram os primeiros campeonatos aqui no Brasil também. Era um árbitro que comandava tudo. Né? E, a partir daí, né, logicamente, vão surgindo outros campeonatos, e com a internacionalização, né, e formatação da SEGA, da União Europeia de Judô, as regras passaram a surgir também o Azari. Além do Ippon, surgiu o Azari. Né? E com isso também surgiu os laterais, os primeiros laterais. E como é que era feito os laterais? Eles comandavam a vitória, né? Os laterais. Não tinha bandeira nesse período ainda, nessa época, que surgiu os laterais, não tinha bandeira. Como é que eles faziam? Quando ia para o Bhantei,
eles levantavam o braço direito, dava a vitória para o atleta que estava do lado direito. E o braço esquerdo, né, para quem estava do lado esquerdo. Era assim que era feita a decisão. Né? Então, a arbitragem, vocês estão vendo aí como é que vai evoluindo. Né? Começou com um árbitro, passou a ter o Azari, né? E depois passou a ter os laterais. Tá certo? E como disse o Aquiles, né? Aquiles citou muito bem aí, né? E como as lutas estavam demorando muito, eles introduziram o quê? Não, na verdade, não é falta, é não combatividade. O que é não combatividade? Os atletas que ficavam acomodados, né, tinha que dar mais dinamismo na luta. Foi esse o objetivo de criar, em janeiro de 73, esse termo não combatividade. Mas não marcava ponto, tá? Não tinha pontuação nesse período ainda. Ele simplesmente poderia se considerar, vamos dizer assim, vantagem, mas não pontuava. Tá certo? Então, isso aí aconteceu, as lutas começaram a ficar mais dinâmicas, os tempos também foram diminuindo, né? Até chegar no que nós somos, 5, depois 4, isso depois o Aquiles e o Lucas vai explicar melhor. E também em foi surgindo, foi em 1973 foi que aconteceu essa mudança aí de não combatividade. Né? E aí, em 1974, pela Panamérica, foi lançada a cartilha. Né? Várias cartilhas que alguns devem ter aí, os mais antigos árbitros. Tem essa cartilha, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Né? Eu tenho algumas cartilhas aqui, depois no dia da aula lá, prática, né? Presencial, eu tenho várias cartilhas antigas aqui, ó. Eram assim, as cartilhas. Eram distribuídas pela CBJ e encaminhadas para as federações, né? E essas cartilhas, né, que comandavam as regras do judô, né? Aí que surgiram as pontuações, Koka, Yuko, Azari, Pon, e tinha também as punições equivalentes. Naquela época era equivalente às punições. Né? O Koka equivalia a um Shido, que surgiu esse termo Shido também depois. Yuko, né? Equivalência de uma punição Chui, alguns ainda lembram, né? Eu acho que lembram do Chui. E o Azari era o Keikoku, né? Eu não sei se o pessoal ainda recorda desses termos aí. Não foi há muito tempo não que foi banido isso aí. E o Ippon, que era a punição Hansokuma-ke, que era que tinha a mesma validade. E tinha um termo que o árbitro tinha que usar na hora da decisão, né? Vamos dizer assim, que era uma soma de duas pontuações. Quando os competidores tinham o Azari, né? E a luta ia transcorrendo, e o oponente levava um Keikoku, como eu disse, né? Vocês entenderam, né? A equivalência Keikoku era o Azari. Então, a soma de Keikoku mais o Azari que ele já tinha, dava a vitória para quem tinha o Azari, e o adversário que levou o Keikoku perde a luta. Porque a soma desses dois dava Sogogate. Né? Esse termo, Sogogate, hoje não se usa mais, né? Porque não existe mais essa somatória aí. Mas era a única pontuação que o árbitro tinha que falar. Né? Teve uma época que o árbitro também dava assim, falava Cati, né? Cati, venceu. Aí essa palavra, né? E o Sogogate também desapareceu. Então foi isso, né? E a partir daí, depois, para a parte de introdução do gestual, da arbitragem, introdução das penalidades, eu acho que em mais detalhes, eu gostaria que o Lucas e o Aquiles, né? O Aquiles começaria aí, explanar sobre essa parte aí, Aquiles e o Lucas, tá ok? Por favor. E dando continuidade ao CC Yamate aí, quando houve essa introdução do gestual, na verdade, eles eram configurados, se não me falha a memória, em 10 gestos. 10 gestos, saiu de 7 para 10. Aí houve uma mudança significativa na questão do combate. Por quê?
não entrou, vocês lembram, foi inserido a não combatividade e apenas 10 gestos, com um árbitro, né, entrou os laterais, Sensei Yamachi explanou com uma propriedade imensa aí, e então surge toda essa situação. Entra a regulamentação do judogi. Nós não vamos, eu nem o Lucas vamos entrar em medidas aqui, porque nós teremos uma aula específica para falar de medidas de judogi, que era, né, o Vaki e o Shitabaki. Aí também entrou a regulamentação das áreas de combate. Eu vou deixar o Lucas falar um pouquinho sobre essa questão, porque não havia cor, né, Lucas, de judogi. Quando surgiu, né, essa regulamentação do judogi, talvez muitos aí possam estar pensando que é o judogi azul e o branco e etc. Mas não foi isso. O judogi azul, ele é algo que se for pensar a nível de passagem de tempo, de contagem de tempo, é algo muito novo. Surgiu em 97, né, que foi oficializado, né, o uso do judogi azul. Até então, era usado a faixa, a crítica ali botava a faixa vermelha. Embora essa ideia de se usar um judogi azul, ela surgiu bem antes disso. Ela surgiu em 86, né, 11 anos antes da sua implementação, né, vamos botar assim. E o Japão, né, ele, sim, por conta da sua tradição, ele teve a sua opinião com relação a isso pesou muito, né, com relação a essa tomada, né, de decisão para se abrir para esse judogi azul, né. Tanto que isso, 11 anos depois, né, não foi só por conta do Japão, mas sim por conta de mídia e outras coisas que foram surgindo, né. Na verdade, o judô hoje ele é algo muito mais internacional. Mesmo alguém que não faz judô já ouviu falar, já sabe o que é. Daí essa necessidade de diferenciar. Mas nesse primeiro momento, essa regulamentação do judogi nada mais era do que os dois atletas ter um judogi dentro de algumas medidas, porque apareciam aqueles lá ou muito curto, aqueles muito longo e etc. Então, essa é a regulamentação do judogi que surgiu nesse primeiro momento aí que Sensei Yamachi está falando. Assim como essa questão de área. A área antes não tinha área de perigo, depois área de escape, tinha o jogai e o jonai. E o árbitro ele até pronunciava o jogai, querendo dizer que estava fora, mas não de forma punitiva, apenas para que esses atletas se orientassem a retornar para o centro do Shiaijo. Não tinha ainda essa questão da punição, né, saída de área e etc. Depois aí tem algumas imagens que a gente consegue ver essa evolução com mais clareza. Professor Yamachi? Pois não. Então, Lucas e Aquiles, vocês realmente se explanaram muito bem aí, né? Como você falou, né, Lucas e Aquiles? Tudo isso aí vão ser detalhado mais naquele segundo módulo, né, vamos dizer assim, que já tem a atualização de todas essas regras que nós comentamos até agora. Com certeza, no segundo módulo, os dois vão ter essa participação maior e vão poder explicar melhor as novas regras do judô. Então, agora, a partir de agora, nós vamos passar para o próximo slide, né, Boquê? Hierarquia. Que aí fala sobre a cadeia hierárquica da arbitragem no judô. Aí nós três vamos comentar um pouquinho. Vocês estão vendo aí, ó, existe a Federação Internacional de Judô, que é o órgão máximo do judô do mundo, né? E tem a figura lá da CBJ, que é filiada à Confederação Brasileira Internacional de Judô, que tem que seguir as regras, as orientações da CBJ, da FIJ. E, por conseguinte, a FEG obedece à CBJ e a FIJ, né? Logicamente. Então, essa é a parte hierárquica da arbitragem.
que tem que ser dessa forma. FIGE, CBJ e FEG. Né? Tudo que nós falamos de judô tem hierarquia. E não podia fugir disso também, as diretrizes. Né? O Sensei Aquiles e Lucas. Tem alguma coisa? Sensei. Acrescentar mais alguma coisa aí? Sim, positivo, Sensei. Eu acho interessante a gente entrar nesse detalhe da hierarquia, devido a esse pilar que existe entre FIGE, CBJ e FEG. Até por assimetria, para a gente entender que quando um professor aqui da comissão de graus, ou da coordenação de arbitragem, ou de qualquer diretoria dentro da FEG, ele toma uma decisão, ele não pode tomar uma decisão isolada. Ele tem que consultar o que o regulamento diz. Então, o Sensei Yamate falou tremendamente, ele usou ali a palavra. A FIGE, ela baixa os decretos. E ali tem que ser obedecido CBJ e FEG. Por exemplo, o nosso curso que está vendo agora, ele obedeceu uma regra. Carência, obedeceu uma regra de como seria a cobrança para o Shodan, para o Nidan, o Sandan, o Yodan. E eu acho que isso é importante para que ninguém dizer assim, mas por que é cobrado isso? Não, porque está na regra. Porque está na regra. E é da FIGE, vem da CBJ, e aqui é a FEG. Então, eu acho interessante entender, porque essa questão da hierarquia a gente vai precisar o resto da vida. Nós que somos do judô, tem o primeiro dan, tem o segundo dan, tem o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. É hierarquia, e a gente tem que obedecer. Lucas? Não, nada a complementar, não, só no próximo slide, por favor. Esse é o senhor aí. Tá. Vou iniciar aqui, então, essas fotos que vocês estão vendo aí, ela mostra exatamente tudo isso que nós falamos, né? Que o Lucas falou, que o Aquiles falou. Vocês estão reparando aí nessas fotos preto e branco, né? Vocês estão reparando que nessa foto aí, vocês veem aí que não tem a área de segurança, né? Naquela época, ainda se usava fitas com 5 centímetros de largura, né? Vamos dizer assim. Era isso que delimitava as áreas. E como disse o Lucas, né? Existia o jogai. Toda vez que saíam, o árbitro falava jogai, né? E não era para punir, não. Era simplesmente para eles voltarem, né? Jogai, como disse o Lucas, jogai quer dizer, tá fora, saiu fora. Jonai é dentro. Jogai, fora. Parece, né, as duas palavras. Só que um é jogai, dentro. Tá certo? Então, toda vez que saía, o árbitro tinha que gritar jogai. Né? E vocês estão vendo também na outra foto branca, onde está sendo realizado lá o Saikumi, também, né? Tem aquela área, e vocês veem a preocupação do atleta de estar com o pé dentro da área. Alguns lembram disso, né? Porque enquanto quando o Saikumi era realizado dentro, né? Vamos dizer assim, e o adversário tentando sair para fora, enquanto tiver um dos pés dentro da área, era considerado Saikumi. Então, essa aí é a preocupação do atleta naquela foto, né, que está bem caracterizado isso. Tá certo? E depois surgiu aí, vocês estão vendo as fotos mais coloridas, né, que já foram mais para frente, aquela vermelha, que antigamente era assim, faixa diacrítica, e como disse o Lucas, né, o Lucas falou muito bem, não, era tudo ainda nessa época kimono branco, né? E o que diferenciava? Era justamente essa faixa vermelha, né? E aí, com a mídia, né, logicamente, a mídia tomou conta aí, né, graças a Deus, né, que o judô está na mídia hoje. Na minha época, né, nem se falava em televisão, né? Era preto e branco, não tinha nem televisão ainda. Mas aí, graças a Deus, a mídia entrou nisso e surgiu também aquela, vocês estão vendo a foto mais colorida ali, o kimono azul e o kimono branco. E a bandeira já está branca e azul, porque antes também não era branca e azul, era branca e vermelha, né? Mas aqui já está bem atualizada, né? Atualizada em termos de bandeira, né? Porque já foi extinta a bandeira também, os laterais. Então era assim que era feito. Inclusive, né, só para complementar aqui, depois os dois vão falar também, a tradição, vamos falar assim, né? Tradicionalmente,
o Japão, não é que eles são contra a regra, né? Eles têm que seguir a regra, porque eles participam de campeonatos olímpicos, mundiais, mas existe ainda um campeonato japonês até hoje, né? Que o kimono, se vocês assistirem um campeonato japonês, vocês não vão ver kimono azul, hoje ainda, né? Eles vão estar sempre de kimono branco, tá certo? E a faixa diacrítica, né? Mas só que a regra, eles seguem hoje a regra internacional. Como eu disse, né? Eles têm que seguir a regra internacional, porque senão, como é que eles vão participar de uma Olimpíada? Eles têm que estar a par das regras também. Então, a única coisa que eles mantêm é a regra, mas o kimono é todo branco. Inclusive, a saudação também é diferente, né? Ele faz a saudação para o público, para depois fazer a saudação entre eles. É feito isso aí até hoje, né? Então, é isso que eu queria deixar registrado nessas fotos. E complementação agora com Aquiles e o Sensei Lucas, por favor. Sensei, essas poucas fotos, né? Às vezes, algumas de umas para as outras não tem tanto tempo, a gente já consegue ver claramente, né, como que era essa questão, nessa foto mesmo, central, em cima aí, né, na parte superior, a gente pode ver como que esse kimono hoje seria um kimono curto, né, mas na época era os padrões, né, aceitos. Outra coisa que a gente pode chamar a atenção também, todas as imagens que mostram a figura do árbitro, como que ele está vestido, né? O árbitro está sempre de uma forma assim, formal, elegante, sempre de terno, sempre com uma roupa social, sempre bem apresentável ali ao público e aos atletas, né? Nós podemos ver também nessas imagens aí a questão do placar. Numa imagem a gente vê que é o placar manual, depois a gente já consegue ver essa evolução do placar, a própria questão de tempo, né? O atleta antes ele sabia se a luta estava no primeiro minuto, no segundo minuto, mas agora ele tem essa noção de segundos, quanto tempo falta. Isso tudo, sem dúvida, veio a somar, a agregar na arbitragem. E aqui, nenhuma dessas imagens, né, que tem aqui, tem esse novo item, né, que passou a fazer parte do uniforme do árbitro, que foi quando sai esses dois árbitros laterais, eles já não existiam, depois passa a ter a figura do árbitro lateral, e com essa saída dos árbitros laterais para os árbitros de vídeo, passa a entrar, né, entrou esse novo item do nosso uniforme, né, que é o fone e o rádio de comunicação, né? Seja algo mais recente aí, mas que hoje faz parte do uniforme do árbitro, né? Além daquelas todas indumentárias já tradicionalmente conhecidas. Aquiles, tem alguma coisa aí a acrescentar? É tremendo, o Lucas, você explicou com muita propriedade. Na primeira imagem nós vemos aqui, se não falha a memória, Sensei Minakawa, né? Sensei Minakawa, na postura, eu acho que é um Hantei. Na segunda tem o Osai Oza, né? Osai Oza. A terceira, aqui a outra imagem, você vê que o ato está numa triangulação lá, ó. Ele está, mesmo que bem anterior, mas ele está triangulando. Nas outras imagens você vê que o kimono é branco, então não tem mais nada a acrescentar aí. Vocês já falaram, foi satisfatório. Muito bom, muito bom. Eu só depois queria falar sobre a questão do material e da bibliografia. Sim. Um pouquinho, mas vou deixar o senhor falar. Sim. Cara, Cleide, você vai passar o próximo... Ah, não, esse é o último, né? Esse é o último, desculpe. Então tá, eu acho que é o momento de você falar, o Lucas também, porque, como eu falei, né? Nós vamos ter uns 10 minutos, 15 minutos ou mais, de repente, para abrir aí. O Valcleide vai mediar isso aí. E eu gostaria que vocês não esquecessem, né? De colocar o nome, né? Porque tem que ter presença. Então, vocês vão colocar o nome no chat, né? O nome, o clube e a graduação, por favor. Né? Essa vai ser a nossa chamada. Né? Depois, eu não sei, o Valcleide aí que entende mais essa parte aí da parte técnica, mas é isso que o Valcleide me pediu.
né, para colocar o nome no chat, o clube e a graduação. Tá bom? Aquiles, você queria complementar aí, né? Sim. Só a complementação é que agradecer ao professor Valcleide, né, por estar junto com a gente nessa empreitada aí. A bibliografia, que é a do professor Carlos Catalano, né? Está aqui comigo, tem uma outra bibliografia. Eu tenho em PDF, posso ceder, depois eu vou ver o momento que o CDC vai liberar essa bibliografia, que eu tenho em PDF. Aí eu libero lá no grupo, mas vou esperar o aval do Sensei Yamate, que é ele que ministra a matéria. E também o material, né, que nós usamos aqui de suporte. Só isso, Sensei. Não, com certeza, né? Eu acho que, Lucas, como eu falei no início, tudo que a gente deu aqui hoje vai ser repassado para os candidatos. Eu acho que nós não podemos deixar nada passar para eles, porque, como você falou, citou essa apostila, vamos chamar assim, né? O cadernão aí que você mostrou, né, o Aquiles, que para quem não conhece, o Carlos Catalano foi um dos diretores de arbitragem internacional, né? O Carlos Catalano Caleja. Hoje nós temos o Luiz Catalano também, que está arbitrando ainda, né? O filho do Luiz Catalano, o neto do Carlos Catalano, o Fernando Catalano, está fazendo um trabalho também, ele é árbitro também, né? Tudo isso aí vai ser repassado, porque o Carlos Catalano, infelizmente, né, foi uma das coisas que ele, vamos dizer assim, falhou, né? Ele tinha um conhecimento vasto, né? Mas ele não tinha essa mania de repassar para os outros. O Aquiles, esse aí que você tem é uma relíquia. Inclusive, eu vou te falar uma coisa. Eu liguei para o CC Pereira, o grande CC Pereira, que é nosso guru da arbitragem. Ele falou que gostaria de ter essa apostila também. Olha só, nem para o CC Pereira tem essa apostila, né? Então, nós vamos passar, sim, claro, né? Eu acho que é importante repassar tudo isso aí. Então, não vamos pecar, não, né? Carlos Catalano, infelizmente, não repassou, tinha um conhecimento vasto e não repassou para os seus, vamos dizer, seus pupilos, né? Então, ficou vamos dizer assim, na administração dele, ficou um pouquinho, assim, uma lacuna, né? Ele podia ter transmitido muito mais. Infelizmente, ele faleceu muito cedo, né? Foi na época que o CC Paulo Vanderlei era presidente. Ok? Então, vou acreditar. O Lucas, desculpe, eu esqueci do Lucas aí. Lucas, você quer falar alguma coisa, complementar, assim, de tudo que foi falado aqui? O que você gostaria de falar aí? Antes de repassar para o Valcleide, né? E as perguntas. Ceci, nada a acrescentar, não, só agradecer ao senhor, né, essa confiança aí, ao Valcleide, esse suporte, né? Hoje só nós sabemos, passamos o dia inteiro, essa é a nossa terceira ou quarta encontro só hoje, né? No mais, só agradecer mesmo. Aí. Muito bom. Então, eu que agradeço, tá? Mais uma vez aí aos dois. Agradeço principalmente não, né? Agradeço, vamos dizer, por igual. Porque é aquilo que eu falei no início, a gente nada faz sozinho as coisas, né? Se esse curso está sendo, vamos dizer assim, aproveitado pelos nossos candidatos, né? É graças a esse trabalho em conjunto, né? Valcleide, eu, você, Lucas, você, Aquiles. Lucas, você... E como disse aí o Lucas, né? A confiança que a FEG, né? Na pessoa do Dr. Márcio, nos deposita. Né? E o Sérgio também. Né? O Sérgio que está aí até hoje. Por isso que eu falei, eu vou trazer o Sérgio para arbitrar ainda, se Deus quiser. Né? Vamos ver. Porque o Sérgio arbitrava muito também. Né? Mas o Dr. Márcio, infelizmente, não está arbitrando, eu tenho certeza, né? Porque quando eu era presidente, eu arbitrei muito. Porque naquela época eu podia. Mas depois que entrou o Silvio proibiu, né? A palavra seria esse, proibiu de arbitrar, inclusive estadual. Eu estou arbitrando escondido, né? Você não pode contar, não, né? Não pode contar. Né? Então fica aqui. Pode contar, não, que eu estou arbitrando escondido aqui, né? Fica o meu agradecimento a todos vocês aí, né, que participaram desse curso, tá? E Valcleide, tá, Valcleide? Você que realmente proporcionou tudo isso que nós estamos fazendo aqui agora. Sem você, eu acho que o curso, nesse período de pandemia, não teria, não.
né? Porque a gente está acostumado com curso presencial só, né? Que, como eu disse, vai ter, né? Vai ser a nossa quarto módulo. E aí sim vai ter uma interação maior entre os candidatos. Já a partir do segundo, já vai ter uma interação muito grande, talvez. Do segundo, não, do terceiro. Né? Do segundo, talvez não vai ter uma interação tão grande. Porque o terceiro vai de todos os candidatos, se possível, né? Porque nós vamos fazer em formato de webinar que vocês têm acompanhado da CBJ. A gente escolhe 3 árbitros, né? Vai intermediar o Aquiles e o Lucas, e depois nós vamos dar o retorno para vocês daquilo que a gente decidiu definir. O que foi o lance. Todo mundo vai opinar, vocês entenderam, né? Vai ter, como se estivesse arbitrando, 3 candidatos vão opinar sobre um vídeo. Né? Cada um vai opinar. Aí depois o Aquiles vai intermediar, o Lucas vai intermediar e eu vou intermediar também no final. É assim que vai ser feito o terceiro módulo. Né? Eu acho que vai ser um módulo que todo mundo vai poder aproveitar e uma forma também de... Eu acredito que depois que acabar a pandemia, eu acho que vai continuar esse formato, vamos dizer assim, né? E vai voltar também o presencial, com certeza. Né? Então, eu só queria agradecer a todos vocês, pessoal, os candidatos, e deixar só uma mensagem para vocês. Uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte, que a arbitragem, né, vocês seguirem a carreira de arbitragem, é uma forma de vocês continuarem no judô. Porque eu conheço um grupo que já fez exame de faixa preta e simplesmente sumiram. Né? E alguns estão tentando voltar através de treinamento de veteranos, alguns estão querendo voltar até a competir, mas não deixem, não se afastem do judô. A arbitragem, é como eu por exemplo, escolhi hoje a arbitragem, para eu continuar, vamos dizer, na arbitragem, no judô. Não que vou esquecer o resto, né? Não, claro que não. Eu estou vendo aí o Elisomar, né? Batendo muito pé no Nagano Kata. Todo mundo está acompanhando aí. Então é isso, gente. Eu acho que, como nós estamos coordenando a arbitragem, eu gostaria que todos vocês se tornassem árbitros um dia. Tá? E pode ter certeza, vocês vão perdurar aí. Eu estou com 70 anos e ainda não enjoei do judô. Vamos abrir então para alguns candidatos aí. Essa parte eu deixo para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado por tudo aí, tá? Sensei, eu queria parabenizar vocês aí, ao senhor, ao Aquiles, ao Luquinha. Eu gostei muito da aula, viu? Adorei assistir, maravilhosa. Valcrete pelo material. Vocês estão de parabéns aí, viu? Muito bom. Obrigado, Márcio. Vindo de você aí, já ganhamos, ganhamos o dia, a noite, a semana. Que excelente. Aprendi muito. Obrigado, viu? Abraço para vocês. Boa noite. Valeu, Márcio. Obrigado. Boa noite. Márcio, valeu, Márcio. Um abração, hein? Sérgio, você quer falar alguma coisa antes de entrar nas perguntas? Opa! Então, excelente aula, professor. Acredito que nessa primeira temática que foi abordada sobre a história da arbitragem, na verdade, vai ficar registrado na mente dos candidatos tudo que foi de evolução na arbitragem, porque o judô é muito dinâmico, né? Então ele vai mudando. E principalmente a arbitragem foi mudando, né? As regras foram se aprimorando, né? Para se adequar à melhor realidade da evolução do judô. Acredito que nesse primeiro bloco, que foi a história de arbitragem, foi excelente. Acho que veio lá do início até o final. Então, achei que foi uma abordagem boa. Os 3 parece até que ensaiaram. Eu não sei, mas acho que estava ensaiado esse negócio aí. Muito bom, muito bom. Sérgio, parabéns, sim, tá? Eu vou entregar o jogo aqui, tá? Vou entregar o jogo. Você falou tudo agora nessas suas últimas palavras. O que o Valcrete nos fez ensaiar, principalmente eu, tá? Eu não tenho muita facilidade igual o Lucas e o... Você tem que ver, rapaz. Eu tive que repetir umas 10 vezes
até chegar no que eu estou fazendo aqui agora. Porque eu consigo falar mais presencial, vamos dizer assim, né? Uhum. Coisa de... Deixar registrado também, assim, que muita coisa que está acontecendo no êxito das aulas online, a gente deve ao professor Valclide, porque realmente ele está deixando seu legado nessa parte de logística, nessa parte de eventos, entendeu? Ele falou assim, não, porque eu não fui assim, não fui assado. Eu falei, não, você não sabe a importância que você está tendo aí. Não enche muita bola dele, não, abraço Sérgio, pra ele aí, tá? mas sem Valclide, esse troço não anda nada, a federação. Acho que Isso a aí. gratidão é eterna. Mas não fala muito, não, que ele isso. vai cobrar mais caro para trabalhar, eu não vou poder pagar, não. Mas ele é danado, o sacana. Eu queria ter um aluno assim, Márcio. Sorte que foi seu aluno, né? É isso aí, Zé Sérgio. Valclide, passar a bola para você agora aí. Bom, primeiramente, desejar boa noite a todos. Foi uma excelente explanação, realmente. O curso, ele realmente trouxe bastante informações aí que a gente não estava apto, né? Muitas coisas que vêm ocorrendo desde os primórdios do judô lá, a arbitragem, ela vem estudando sempre regras, mas a gente esquece de ver um pouco de histórico, né? Como que surgiu, o que fez com que a arbitragem chegasse a ser o ponto que se tornou hoje, né? Afinal de contas, o árbitro é uma figura importantíssima dentro de um combate. E a gente não pode falar de arbitragem sem comentar o processo de evolução da competição, né? Porque o árbitro ele vem participando desse processo de evolução da competição, desde os seus primórdios. E a gente quer aproveitar nesse momento aqui agora, a gente tem 15 minutos ainda, e a gente queria abrir um momento aí para que vocês fizessem perguntas, né? Se alguém tiver interessado, eu vou abrir a tela aqui agora para vocês questionarem alguma coisa em relação a tudo que foi falado. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode levantar sua mãozinha aí na lateral aí, ou mesmo se manifestar em vídeo aí, para que a gente possa estar dando segmento aí e os professores possam estar respondendo aí as perguntas que forem feitas nesse momento. Então, abro aí a oportunidade para caso alguém queira fazer alguma pergunta nesse momento, fique à vontade para isso. Bom, acho que foi bem explanado, né? Foi muito bem comentado, todos ficaram realmente aí informados. E gostaria de, nesse momento, pedir a palavra do professor Elisomar, e visto que ele é o secretário da comissão de graus, e um parecer final da parte dele. E não tendo perguntas, a gente vai encerrar com a palavra aí do Sensei Amati, e ele vai passar a palavra para o encerramento para quem ele achar que deve ser o presidente ou até mesmo o professor Sérgio Yamaguchi. Ok? Queria só ouvir aí um momento final aí com o professor Elisomar. Está presente aí o Elisomar? Está aí? Tá, né? Ele estava, deixa eu ver se eu conferir. Bom, não estou vendo ele aqui não. Não? Bom, então eu gostaria de passar então a palavra, as últimas palavras, né, Sérgio? Já que você conseguiu ficar até o final aí, realmente você é um parâmetro aí, tá, Sérgio? Eu acho que se você ficou é porque realmente pelo menos foi bom, né? Não foi... Eu acho que ele está querendo arbitrar, se eu sei. Eu acho que ele está querendo arbitrar. Vou trazer o Sérgio. Vou trazer o Sérgio para arbitrar também? Com certeza. Não, foi muito boa a aula, muito boa a aula. O senhor está de parabéns. Na verdade, esse trio mostrou, o trio de arbitragem mostrou a que veio. Realmente explanou direitinho, estamos sincronizados. E, assim, eu... Teve até hábito de vídeo, né, Sérgio? Consegui entender desde o início. Assim, eu me coloquei como candidato agora, eu consegui entender desde o início toda a evolução pela explanação de vocês. Então, de parabéns. Entendeu? Muito obrigado aí pelo apoio que tem dado à comissão. E cada um vai escrevendo o seu legado de acordo com o que vai se doando, né? Obrigado, professor Amati, pelas palavras, obrigado pela aula.
E, assim, deixar claro para os candidatos que esse é a primeira etapa do seu módulo, ainda tem mais etapas. Dia 12 vai ter outro, dia 12. Quarta-feira agora, Isso. que vai ser a parte de regras. Regras da FIGE. Então, Tá? todas as Obrigado, etapas... Você permanecer Isso. com a gente, tá? Deu muita força aí para os candidatos. E agradecer mais uma vez pela confiança, né, no nosso grupo aqui, que eu tenho que... Vou repetir de novo, não vou cansar de falar aqui, não. Se esse formato deu certo, eu tenho que agradecer nós, né, na verdade. Agradecer ao Cleide, porque esse formato, né, vamos dizer assim, ele teve essa feliz ideia de colocar essa parte no módulo, que é a história que a gente, como eu falei, né, Sérgio? A gente está acostumado a fazer cursos só regras. Né? Claro que é importante as regras, mas ficou bem claro que essa parte de história do judô, até falei com o Valcleide, o Lucas e o Vino, aliás, Vino não, o Lucas e o Aquiles. No próximo, quem cortar, módulo não, próximo curso, né, se a gente continuar, Sérgio, a gente vai tentar melhorar essa parte de história e criar um módulo só para isso. Porque o Aquiles já me falou que ele começou a pesquisar e gostou tanto que a gente falou assim, poxa, vamos criar um módulo só para essa parte, como existe história do judô, filosofia do judô, ética, né? Que nós vamos comentar ética no dia do presencial. Né? Nós vamos falar muito sobre ética da arbitragem também. Mas então a ideia é essa, tá, Sérgio? Foi lançada no grupo aqui, nós 4, né? Mas, professor, eu deixo registrado aqui que foi uma excelente ideia essa de colocar a história da arbitragem. Isso aí faz com que as pessoas que estão arbitrando elas aceitem melhor as mudanças das regras. Até porque isso aí vai fazer parte da história, entendeu? Então, quando a pessoa não entende a história da arbitragem, a gente começa a questionar as regras. Por que está mudando? Por que isso? Por que aquilo? E quando você entende a história, aí você vai acompanhando a evolução que as competições estão tendo, a evolução que os formatos estão assumindo, e por isso você vai aceitando melhor as mudanças nas regras. Ô, Sérgio, então, isso só aí, queria fazer uma sugestão. Isso é muito bom. Com certeza. Queria fazer uma sugestão. Aquiles, coloca essa aula que vocês deram aí para todos os árbitros. Eu acho muito importante a gente marcar uma aula com todos os árbitros para a gente aprender um pouco de história, como eu aprendi muito aqui hoje. Eu acho que vale a pena aproveitar esse material e apresentar, tá bom? Márcio, você... eu estou falando que eu já... Você ouviu aí, né? Vocês viram aí, né? Eu vi, foi justamente aquela ideia, Cecê, que nós conversamos hoje. Eu vou montar a aula, vou chamar o Lucas, a gente vai montar a aula. Gente, eu preciso sair aqui. Deixa eu dar boa noite para vocês, eu tenho que sair. Obrigado, Márcio. Um abraço, viu? Boa noite. Valeu. Boa noite. Márcio, um abraço. Cecê e Sérgio, obrigado pelo apoio, hein? Um grande abraço aí, hein? Como sempre. Não, eu que agradeço vocês, Muito agradeço educado. a você e ao Lucas por ter apoiado o Sensei Amate aí. Eu sei que o professor, com certeza, todo mundo faz com muito boa vontade, mas, de certa forma, isso enriquece bastante a banca. E um dia, com certeza, vocês estarão aqui no lugar da gente e já saberá melhor tomar o rumo, né? E como proceder. A gente procura fazer as coisas com bastante carinho para vocês aí, tá bom? Tem certeza disso. Obrigado, Sensei. Agradecer a presença de pessoas que estão de longe assistindo. Acho que eu vi a Saile Rui também, acho que está aí, né? Deixar um abração para ela aí. Agradecer ao professor Luiz Carlos também, que está presente também. Eu ouvi, não sei se ele está ainda aí. Entendeu? É um grande amigo que a gente tem na banca também, a Creuza. Agradecer a todos que, de alguma forma, colaboram e fortalecem a nossa banca. Ok? Muito obrigado a todos aí. Eu gostaria de ratificar tudo que você falou, Sérgio, tá? O pessoal da banca, né, que está aí presente, ficar também nossos agradecimentos aí, isso meu, né? Porque, como eu disse, né, a união faz a força. Graças a Deus, vai continuar desse jeito aí, tá bom, Sérgio? Pode ficar tranquilo aí. Tá? Então, eu gostaria que o Lucas e o Aquiles, que participaram tanto,
nesse primeiro módulo. Dessas palavras, assim, ó, uma saudação de despedida, sei lá, alguma coisa aí. Isso aí, só dizer o que já foi dito, né? Agradecer o senhor, a confiança que o senhor deposita aí na gente. O senhor sempre um parceirão, não preciso nem dizer isso, né? Estamos sempre juntos aí em viagem, o que dá, nós estamos juntos. CC Sérgio também, por confiar na gente aí, tá junto do CC Yamate. E aproveitar para lembrar, amanhã, às 7 horas, desculpa, tem a quinta webinar, né? E o CC Aquiles vai estar participando dela. Eu acho que começa às 16h30, Aquiles. Aquiles, se poder despedir, ele pode precisar a hora melhor. Mas acho que é 7 horas ou 17h30. Vai ser transmitido pelo canal da CBJ lá também. No mais, agradecer ao Valcleide pela paciência aí com a gente hoje aí. O Márcio também, que se ausentou. Abraço. Tchau, tchau a todos. Aquiles, suas palavras finais aí, Aquiles. Sensei, eu só tenho que agradecer e a cada dia me torno mais fã do senhor. Pelo respeito, pela humildade. Igual o senhor falou que o senhor não tem muito isso. O senhor, na verdade, é um exemplo para nós, tá? O senhor, eu falo do fundo do meu coração. O senhor, professor Sérgio Yamaguchi, pela educação, como sempre, descrita nele. Valcleide, obrigado. Temos nossos embates aqui estudando. Hoje não foi brincadeira para fechar essa aula, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu prometo que na próxima nós vamos produzir algo assim melhor para vocês, sempre, tá? Obrigado. Lucas, obrigado. Olha, eu acho que é 17h30, eu confirmo e boto no grupo. Beijão, um abraço a todos, hein? Obrigado. Valcleide, você quer falar alguma coisa final aí, para fechar? Eu quero agradecer a oportunidade que vocês têm me dado aí de estar podendo colaborar com a Federação de Judô, trazer um pouco daquilo que a gente vem aprendendo aí no nível nacional e internacional, e eu tinha esse desejo sempre guardado em mim de poder colaborar, né, com o judô do meu estado, fazer com que o judô possa realmente chegar em algum lugar e eu contribuir com isso, né? Eu acho que a contribuição, por menor que seja, de cada um de nós, ela é muito importante para que a gente possa realmente levar para frente aquilo que a gente segue a vida inteira, né? A gente passa a vida inteira nos caminhos do judô. Então, por exemplo, tudo que eu tenho é o judô que me dá, então eu acho que eu tenho que retribuir o judô de alguma forma. Então, a maneira que eu me encontro, a forma de colaborar é tentando estar sempre apto aí a ajudar de alguma forma, contribuir e tentar passar um pouco daquilo que a gente vem aprendendo no decorrer da nossa vida no judô. E no mais é agradecer realmente a oportunidade, agradecer o Sensei Yamate aí, né, muito ensinamento, agradecer o Lucas, o Aquiles, a oportunidade que a comissão de graus vem me dando aí, está inserida no meio. Eu não sou da comissão de graus, mas eu faço parte ali na colaboração e na ajuda mútua ali, que realmente é o que é o judô. Enfim, né, só relembrar vocês, o próximo módulo da arbitragem é agora no dia 14, né, quarta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, e o assunto será abordado a parte mais de regras, vamos entrar um pouco mais nas regras nesse momento. E contar com a colaboração de todos aí, só desejar a vocês aí um bom curso e que todos possam, ao final disso, serem promovidos com louvor para suas faixas aí que vocês estão pleiteando, tá certo? E no mais, desejar a vocês uma boa noite aí. Muito obrigado. Obrigado, só retificando, Valcleide, dia 12, tá? Não é dia 14, não. Desculpa, dia 12. Obrigado, Sensei. Quarta-feira. Dia 11, amanhã, como disse o Lucas, não vamos deixar de assistir ao webinar do nosso coordenador Aquiles, tá bom? No mais, agradecimento a todos, gratidão a todos vocês aí, tá? Obrigado. Um abraço.